Como alguém com um exame de imagem desses, um traumatismo craniano gravíssimo, evoluiu assim? E a sua palavra de hoje? Falei, menino. Entre a primeira tomografia e a pose para fotos, se passaram 96 dias. É um paciente jovem, paciente atleta. É de Pedro Severino, camisa número 6. Pedro Severino, 19 anos. Escolheu o mesmo caminho do pai, o ex-atacante da seleção olímpica Lucas Severino, e tinha se destacado como atacante do Botafogo de Ribeirão Preto. Ô, Pedro, vai marcar o golaço! Tanto que dia 4 de março era uma data importante para ele. Pedro ia para o primeiro treino em equipe na base do Bragantino, clube com quem havia assinado o contrato de empréstimo no início do ano. O colega de time, Pedro Castro, foi junto. Um motorista levou os dois, mas o carro entrou na traseira de um caminhão. Foi na rodovia Anhanguera, altura da cidade de Americana, no interior de São Paulo. O motorista disse em depoimento que dormiu ao volante. O teste do bafômetro deu negativo. Pedro Castro teve ferimentos leves, o motorista também. Pedro Severino sofreu o maior impacto. Temos aí entre 30% e 70% de mortalidade em casos de traumatismo grave, né, como aconteceu com o Pedro. Pedro foi encaminhado para o Hospital Municipal de Americana. Lá, os médicos começaram os testes para identificar morte cerebral. Em que situação esse protocolo ele começa a ser colocado em prática? Normalmente, quando a gente vê que é um trauma grave e que o paciente não reage. Tosse, por exemplo, mexe no tubo, tossiu, interrompe o protocolo de trauma porque não é morte cefálica. Interromper imediatamente. Em nenhum momento Pedro teve constatada morte encefálica. 2 dias depois, Pedro foi transferido de Americana para este hospital particular em Ribeirão Preto, onde a família dele mora. Essa é uma reconstrução 3D de uma tomografia, tá? Cada traço desse é uma fratura. Em volta dos olhos, na base do nariz. Então, toda essa região aqui dele foi afetada, né? Foi afetada. No impacto. Sim. Foram 4 cirurgias, uma delas para reconstruir a caixa craniana. Colocamos essa prótese, contornando, fazendo o papel de osso. Que material é esse? É um cimento ósseo e ele é fixado com essas plaquinhas que são em titânio. O impacto da batida havia afetado as conexões cerebrais, mas, aos poucos, Pedro reagia. Foi mais ou menos com 2 semanas de internação. Eu estava com ele no quarto e eu peguei na mão do Pedro. Pedro, se você entendeu o que eu estou te dizendo, aperte a minha mão. Que ele apertou com a mão direita a minha mão. A primeira palavra que ele falou foi mãe. Eu dei a dica pro pai do pai comprar um caderninho, dar uma caneta para ele começar a escrever. Obrigado, ele escreveu. Depois de 80 dias de internação, Pedro acenou para um grupo que rezava por ele no hospital. Você ficava surpresa com a evolução dele? Sim, muito rápido. Ele enxerga, reconhece as pessoas e até joga videogame. De onde que você tem que correr? Fantástico. A equipe de fisioterapia teve uma ideia e estava tudo muito no universo do Pedro. Improvisaram uma trave, pegaram uma bola, trouxeram aqui para o quarto, entregaram tudo para ele para ver no que isso ia dar. E deu gol. A gente não pode afirmar o quão ele vai recuperar a sua autonomia, o quão ele vai ser uma pessoa próxima do normal que ele tinha antes do acidente. As limitações melhoram até 2 anos do trauma. Pelo menos 2 anos para a gente aguardar e ver o que vai acontecer. Você quer falar, Pedro? Vai falar alguma coisa? Um obrigado para todo mundo? No dia da alta, Pedro agradeceu todos que cuidaram dele nesses 3 meses. E foi para casa junto com os pais. Pedro não precisa mais de sonda para se alimentar. Em casa, continua a fisioterapia para reabilitação motora. Ele está sendo acompanhado por fonoaudiólogos, enfermeiros e faz terapia ocupacional. Vai mandar uma joinha ou não? Ele provou que não pode ser subestimado. Foi difícil, mas você tá vencendo. Vamos continuar, né?